Olá, sétimo ano. Sou o André, professor de Ciências. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando dos processos de propagação de calor. Vamos lá? O calor é definido como uma energia em trânsito. Nenhum corpo pode ter calor, pois a partir do momento que a energia terminou de ser transferida, já não é mais calor. O que está no corpo depois de terminada a transmissão é a energia interna dele mesmo. Esta energia em trânsito tem um sentido único. É sempre do corpo maior de temperatura para o de menor temperatura. Assim, se um dia de frio você coloca suas mãos em um metal com temperatura menor que a temperatura de sua mão, a sensação de frio que você sente é seu corpo perdendo energia, que está sendo transferida para o metal. Do mesmo modo, quando queimamos a mão, o objeto tocado perde energia, resfriando, e esta energia é transferida para a mão, esquentando-a. A energia interna de um corpo é a soma de todas as energias, ou seja, energia cinética, devido à agitação das moléculas no corpo, e a energia potencial, devido às forças entre as partículas do corpo. O calor tem a característica de mudar o estado de energia interna do corpo, aumentando-a ou diminuindo-a. É importante destacar que nem sempre o calor flui de um corpo de energia interna maior para um corpo de energia interna menor. A obrigatoriedade do fluxo maior para o menor ocorre somente com a temperatura. Um material metálico, como uma taxinha, por exemplo, que em alta temperatura é lançada no recipiente com água morna, a energia interna da taxinha é menor do que a água, mas mesmo assim o fluxo de calor sai da taxinha e vai para a água, devido à maior temperatura do metal. Quanto maior for a massa do corpo, maior será a energia no momento da transferência, pois há maior quantidade de matéria. Logo, mais energia interna do que em um material com massa menor. Assim, a quantidade de calor que flui depende também da quantidade de matéria do corpo, e não só da diferença de temperatura. Um exemplo é quando se despeja um balde de água quente em um gelo, e em paralelo um copo de água quente em um gelo. No primeiro caso, o gelo derreterá mais rapidamente, pois há maior quantidade de água. Até o momento, vimos que a energia pode se propagar por meio da condução e convecção térmica, que ocorrem somente na presença de um material. No entanto, a maior parte do espaço entre o Sol e a Terra é vazio. É o que chamamos de vácuo. Assim, de que forma a luz e a energia térmica, na forma de calor, vindas do Sol, chegam até nós e aquecem a Terra? O calor é uma fonte de energia, ele pode ser transmitido também por meio de ondas. As ondas que transmitem o calor são chamadas de radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas. A luz também é um tipo de onda eletromagnética. Essas ondas são invisíveis e não precisam de um meio material para se propagarem. Esse processo de transmissão de calor por meio de ondas chamamos de radiação térmica ou irradiação térmica. Em dias frios, normalmente em áreas de acampamento, as pessoas costumam fazer fogueiras para se aquecerem. A radiação térmica pode ser evidenciada nas proximidades da fogueira, pois o calor irradiado pela queima da madeira aquecerá o ambiente.
A radiação infravermelha, ou os raios infravermelhos, é um tipo de radiação que não é possível enxergar, mas é possível senti-la em nossa pele, na forma de calor, como quando nos expomos ao sol, ou quando aproximamos a mão a uma fogueira. Na natureza, alguns animais, para controlar a temperatura do seu corpo, precisam se aquecer ao sol. Dependendo da temperatura de um corpo, ele também pode emitir radiação. Não é somente o sol que emite radiação. Um ferro de passar roupa, quando ligado, emite uma radiação infravermelha. Uma lâmpada acesa emite radiação infravermelha e luz. Até o corpo humano emite radiação infravermelha, que pode ser detectada a partir de equipamentos específicos. Você já deve ter ouvido alguém dizer para não usar roupas escuras em dias quentes. Você sabe por quê? As roupas em tonalidades escuras tendem a absorver mais luz e raios infravermelhos, ocasionando a sensação de temperatura mais elevada. Ao contrário das roupas em tonalidades claras, como as roupas brancas, que absorvem menos luz e menos raios infravermelhos, ocasionando um maior conforto térmico em dias quentes. Em desertos e regiões muito quentes, é comum as pessoas utilizarem roupas de cores claras e cobrirem a maior parte do corpo, porque essas roupas refletem melhor a luz solar e absorvem pouca radiação. A garrafa térmica é um objeto que tem como finalidade manter constante a temperatura do seu conteúdo. Líquidos em geral, como água, café, suco, chá, entre outros, pelo maior intervalo de tempo possível, de modo a dificultar as trocas de calor com o ambiente externo. As garrafas térmicas são construídas de forma a evitar a propagação de calor por meio de condução, convecção e irradiação. Ela é constituída de um recipiente que faz com que os líquidos armazenados no seu interior não troquem calor com o meio externo. Suas paredes internas são constituídas de vidro, pois ele é um mau condutor de calor. Funciona como isolante térmico. Possuem paredes duplas e separadas por uma região de vácuo, vazio, o que dificulta a propagação de calor por condução, pois não existe fluido nessa região. O vidro que forma as paredes da garrafa é espelhado. Assim, o calor é refletido por dentro e por fora, atenuando a irradiação. Ao fechar a garrafa, o ar que está no seu interior não consegue sair para o ambiente externo. Assim, as trocas de calor por convecção são evitadas. Então, sétimo ano, caso tenham alguma dúvida, me procure na plataforma digital que estarei de plantão toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12. Tchau!